Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos à nossa escola bíblica e hoje vamos para o Salmo de número 38. Você pode abrir aí a sua Bíblia para lermos juntos este Salmo e aprendermos com ele, assim como o Senhor tem falado ao nosso coração, por meio também dos demais salmos que ele já nos permitiu estudar. E enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia, queremos continuar incentivando a todos a terem diariamente o seu tempo de leitura de Bíblia e também o seu tempo de oração. Dentro do seu tempo de leitura da Bíblia, lembre-se de orar para que o Senhor te dê entendimento e para que haja em você total incentivo por parte do Santo Espírito de Deus, para que você possa não apenas ler, mas entender, buscar meditar naquilo que você leu, memorizar e colocar em prática. Faça isso diariamente. No seu tempo de oração, a gente sempre orienta a você a ter, quem sabe aí por dia, uma listinha de oração por pessoas, pelo país, pela cidade, por missionários, enfim, para que você diariamente tenha o seu tempo de qualidade de leitura da Bíblia e de oração. E também incentivamos para que você e a sua família possam também de maneira regular realizarem o culto doméstico, aquele tempo de 10 a 15 minutos que como família vocês vão estar juntos lendo a Bíblia, lendo um livro da Bíblia, quem sabe um capítulo ou alguns versículos por dia, sugerimos sempre um capítulo por dia, indo até o final de um livro escolhido por vocês e tendo aquele tempo de conversa, o que acharam mais interessante daquela leitura e depois um tempo de oração também em família. Isso é muito importante, isso fortalece a sua vida, a vida da sua família e, consequentemente, a vida da igreja e vai aumentando, contagiando também a sociedade, ajudando outros também a conhecerem o Senhor Jesus. E você também não pode se esquecer da nossa missão de pregar o Evangelho a toda criatura em todos os locais. Então, as pessoas que estão aí próximas a você, comece a orar por elas, comece a orar a Deus pedindo sabedoria e inteligência para saber abordá-las e apresentar a elas o Evangelho. E isso a gente tem falado com cada um dos irmãos, a cada transmissão também, individualmente, temos incentivado todos nós a estarmos fazendo isso, porque é para isso que nós fomos chamados pelo Senhor, fomos salvos para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas, ok? E nessas suas orações também, se lembre da situação que nós estamos vivendo, como cidade, como país, como mundo, coloque tudo diante do Senhor, pessoas que você conhece que estão enfermas, ore para que o Senhor possa continuar no controle de todas as coisas e para que nesse período o nome dele seja espalhado e aceito pelo máximo de locais e aceito pelo máximo de pessoas possíveis, tá joia? Vamos lá para o Salmo de número 38, já com a sua Bíblia aberta, acompanha aí a leitura, começa assim: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque tuas flechas se cravaram em mim e sobre mim pesou a tua mão. Por causa da tua indignação não há no meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado não há saúde em meus ossos, pois meus pecados já me cobriram a cabeça como carga pesada que eu não posso suportar. Minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha insensatez. Estou cabisbaixo, muito abatido, ando o dia todo a lamentar, pois meu corpo está ardendo e não há na minha carne nada saudável. Estou exausto e esgotado, fico a gemer por causa da minha inquietação. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti, e meu anseio não te é oculto. Meu coração está agitado e me faltam forças. Até a luz dos meus olhos já não está presente. Meus amigos e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença e meus parentes ficam à distância. Também
os que buscam tirar minha vida preparam armadilhas contra mim, e os que procuram o meu mal dizem coisas prejudiciais, o dia inteiro maquinam traição. Mas eu, fingindo-me de surdo, não ouço e fico como um mudo que não abre a boca. Assim fico como quem não ouve e cuja boca não há resposta. Mas, Senhor, espero por ti, tu, Senhor meu Deus, responderás. Rogo-te que me ouças, para que eles não riam de mim e não me menosprezem quando meu pé tropeçar. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor é constante. Confesso minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado. Mas meus inimigos são fortes e cheios de vida, e muitos me odeiam sem razão. Os que retribuem o bem com o mal são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ó Senhor, não me desampares. Meu Deus, não te afastes de mim. Apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, fala conosco nesta manhã, dá-nos o teu entendimento, sabedoria, para que aquilo que o Senhor deseja colocar na nossa mente seja então colocado pelo teu Santo Espírito. Muito obrigado, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Começamos este salmo observando o título dele. Primeiro, é dito que é um salmo de Davi. Algumas Bíblias trazem isso. E outras Bíblias completam também trazendo que é salmo de Davi para memorial ou em memória. A ideia dessa expressão que foi colocada é a ideia de que é como se fosse um pedido de Davi. Senhor, lembra de mim. Ou Deus, haja a meu favor. Não se esqueça de mim. Isso é um pedido de Davi que a gente consegue observar em outros salmos também. Então é por isso que tem esse título, Salmo de Davi, para memorial ou em memória. Alguns acreditavam em outras possibilidades, mas ao que parece é este o desejo que está expresso nesta nota litúrgica que nós temos no início deste salmo. A autoria, essas notas litúrgicas trazem como sendo de Davi. Porém, por muitos anos se acreditou que este salmo aqui era de Jeremias. Se você olhar aí na sua Bíblia, e nós te convidamos a fazer isso, Jeremias capítulo 20, a partir do versículo 7, olha aí na sua Bíblia, Jeremias capítulo 20, a partir do versículo de número 7. Jeremias 20, versículo 7 em diante. E aí Jeremias dizendo, Senhor, tu me persuadiste e eu fui persuadido, foste mais forte do que eu e prevaleceste, sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim. Começa a perceber a semelhança lá com o Salmo? Pois, versículo 8, sempre falo, grito e clamo, violência e destruição. Por isso, a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Se eu disser, não farei menção dele e não falarei mais no seu nome, então meu coração arde como fogo, pressionado os meus ossos, ou pressionando os meus ossos. Estou exausto de contê-los e não tenho mais força, pois ouço a difamação de muitos, terror por todos os lados. Denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem, talvez ele se deixe enganar, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Versículo 11, mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Senhor, serão grandemente envergonhados por seu insucesso, desonra eterna, que jamais será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. O que a gente observa é que realmente há uma semelhança daquilo que Jeremias fala
com aquilo que está lá no Salmo, mas tem um detalhe muito importante. Quando a gente olha para o Salmo, e a gente vai observar isso daqui a pouco, Davi, ele assume que o que ele está passando é por causa de pecado. No caso de Jeremias, ele não pecou. Ele está passando por essa dificuldade por ter feito a coisa certa, que foi anunciar a palavra do Senhor. Então, apesar de alguns ao longo dos anos acreditarem que este salmo, ao invés de ser de Davi, era de Jeremias, por causa dessa semelhança, ao que parece, ele realmente é um salmo de Davi, apesar do que aquilo que Jeremias disse assemelha-se muito à situação que Davi descreve no salmo. Outros chegaram até a acreditar que este salmo, na verdade, era um salmo composto pela comunidade. Lamentações, capítulo 3, nós não vamos ler, mas se você tiver interesse, poderá ler depois. Também tem muito daquilo que é dito no Salmo está lá em Lamentações capítulo 3. Mas também o que dá para perceber é que é possível que a comunidade tenha usado o Salmo de Davi em alguns momentos de lamento, de sofrimento que eles estavam vivendo. Então o que a gente percebe, sim, o Salmo ele é de Davi. E este Salmo, de uma forma... talvez o foco do Salmo é mostrar exatamente alguém que pecou e agora está orando ao Senhor, arrependido por conta do seu pecado. E este é Davi. A situação exata a gente não sabe qual foi, mas o que a gente percebe é que Davi passa por este sofrimento como consequência do seu pecado. E aí, olhando para o Salmo de uma forma completa, a gente pode dividi-lo em 3 partes. Se você quiser anotar, faça aí a sua anotação ou suas anotações. Versículos 1 até o 8, nós vemos o sofrimento físico e mental de Davi. Ele está sofrendo e ele vai detalhar um pouquinho esse sofrimento. Versículos 1 a 8, sofrimento. Versículos 9 até o 14, solidão, causada pelo abandono dos amigos e o afastamento da família também. Então, de 9 a 14, solidão. E do 15 ao 22, súplica. E Davi suplica porque ele crê na ação de Deus. Então, última parte, de 15 a 22, súplica. Vamos repetir. 1 ao 8, sofrimento. 9 a 14, solidão. 15 a 22, súplica. O que nós temos então neste salmo é Davi falando do seu sofrimento, da sua solidão e suplicando ao Senhor. Seu sofrimento causado pelo quê? Causado pelo seu pecado. E como nós lemos nos versículos 1 até o 8, a gente já começa vendo Davi rogando a misericórdia de Deus. No começo ele não está falando assim, Senhor, não me puna. Ele só está dizendo assim, Senhor, ao me punir, não esqueça da sua misericórdia para com a minha vida. Em outras palavras, eu sei que eu mereço muito mais do que eu estou sofrendo, mas tenha misericórdia. E a ideia da misericórdia de Deus é exatamente isso, não dar aquilo que de fato nós merecemos. Merecíamos o inferno, mas Ele, na sua graça, garante ou dá a possibilidade de irmos para o céu por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E na nossa caminhada cristã, como somos desobedientes, assim como Davi, como pecamos como Davi, e todos pecam, né? Romanos diz isso, que todos pecaram, nós mereceríamos punições maiores do que as que nós recebemos, mas não as recebemos por causa da misericórdia de Deus. E é isso que Davi está falando nos versículos 1 e 2. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Não se esqueça da tua misericórdia. E aí ele vai dizer que as flechas do Senhor se encravaram em mim. Essa ideia de flechas é a ideia de doença, né? Doença que o Senhor permitiu na vida de Davi como consequência do seu pecado. E aqui vale uma colocação que a gente sabe pela Bíblia
que nem toda enfermidade é consequência de pecado. Porém, há sim enfermidades, há doenças que são consequência de pecado. No caso aqui nós temos Davi deixando claro que as flechas do Senhor, indicando essa enfermidade que ele está passando, é resultado do seu pecado. Mas por outro lado nós temos Jó, que ficou muito enfermo e não teve nada a ver com o pecado. Foi permissão de Deus digamos assim, numa conversa entre Deus e Satanás, e a permissão de Deus para que Satanás fosse e tocasse a vida de Jó. Mas não tinha pecado da parte de Jó que justificasse aquilo que ele estava passando. Então, nós temos que ter esse cuidado de não sermos, às vezes, taxativos. Isso é resultado de pecado, como fizeram os amigos de Jó, mas também temos que considerar que algumas coisas que estão acontecendo podem ser, sim, consequência de pecado. Quando a gente olha lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 23, dentro de um cântico de Moisés, vai aparecer essa ideia da punição de Deus. Se você quiser abrir lá em Deuteronômio, capítulo 32, verso 23, você vai observar essa questão da citação das flechas. Deuteronômio 32, versículo 23. Acumularei desgraças sobre eles, usarei todas as minhas flechas contra eles. E aí vai falar que eles serão consumidos, várias coisas que indicariam essas flechas. Pode ser fome, pode ser enfermidade, pode ser destruição. Então, aqui Davi parece estar dizendo, porque depois ele vai dizer que o corpo todo dele dói, que essa flecha então está indicando enfermidade. E aí o versículo 3 vai dizer: por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável. E aí ele está dizendo que esta indignação do Senhor é por conta do quê? O próprio versículo responde: por causa do meu pecado. Não há saúde em meus ossos. Davi reconhece, assim como foi lá no Salmo 32, que o pecado estava gerando essa enfermidade. Lá no Salmo 32, versículo 3, ele diz: enquanto me calei, meus ossos, ou enquanto eu escondi o meu pecado, fiquei quietinho lá com o meu pecado, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Davi então reconhece que ele está passando pelo que está passando por causa do meu pecado, do pecado dele. E os versículos 4 e 5 vai continuar falando que os pecados dele foram tantos que cobriram até a cabeça e agora eram uma carga pesada sobre ele. E aí ele diz que as feridas dele cheiram mal, estão aí apodrecidas por causa do quê? E ele nunca vai esquecer disso, por causa da minha insensatez. E aí ele vai dizer, versículo 6, que ele está cabisbaixo, ele está abatido, anda o dia todo a lamentar, e ele vai dizer que o corpo dele está ardendo. Algumas versões entendem essa expressão, ou entenderam, interpretaram, que Davi estaria com febre. Pode até ser, mas o que originalmente estava mais ligado era alguém realmente sem forças. E de fato, quando a gente está febril, a gente fica meio amuado mesmo lá, derrubado. Mas a ideia então é que ele não estava bem, ele estava lá caído e não tinha forças. E ele diz: a minha carne não está nada saudável. Ele estava exausto, fica gemendo, e tudo isso ele diz por causa da minha inquietação. Observe a ênfase que tem ali no versículo 3, no 4, no 5, quando ele diz: por causa do meu pecado, por causa da minha insensatez, minha inquietação. Então, ele reconhece claramente que o que ele está vivendo é resultado daquilo que ele cometeu. O sofrimento dele foi aquilo que ele plantou. Ele está colhendo o que ele plantou, como Paulo lá no Novo Testamento vai comentar na carta aos Gálatas. Aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. E Davi aqui está assumindo isso diante do Senhor. A aplicação que a gente pode fazer para isso é que nós, como Davi, precisamos começar a ter uma atitude mais honesta diante daquilo que a gente vive. Porque
muito do que vivemos tem a ver com aquilo que plantamos. Nós plantamos sementes que agora vão dar frutos para nós, e alguns desses frutos são amargos. Quando a gente começou a nossa transmissão hoje, uma das coisas que eu citei foi a leitura de Bíblia e oração, individualmente e em família. Isto é uma coisa que, falamos isso na semana passada, é algo que aparentemente é simples, mas é algo que faz diferença e grande diferença. Isso significa também que se isto é importante, se entendemos que isso é um mandado de Deus, para que a gente não se aparte deste livro da lei, como ele falou com Josué, como Paulo, falando aos Tessalonicenses, falou para orar sem cessar, quando a gente desobedece essas coisas, a própria palavra já diz, é uma desobediência, e se é desobediência, é pecado. E a gente se afasta da palavra, e é lógico, a gente está longe dela, mas está tudo bem. Porém, quando o problema chega, aí esta bagagem de Bíblia, a bagagem de oração faz falta. E a gente então vai ter que assumir, puxa, eu estou enfrentando tudo isso e muitas outras coisas estão vindo porque eu realmente escolhi pecar no básico, me afastar da palavra, me afastar da vida de oração. E quando a gente se afasta disso para se aproximar do pecado e aceitar uma vida de pecado, é muito mais fácil. Então, primeira coisa para a gente já refletir ao lermos este salmo é observar a sinceridade de Davi. Ele reconhece que o seu sofrimento é resultado de pecado. Isso não quer dizer que, como já falamos, tem muitas enfermidades que não tem nada a ver com o pecado. E isso é verdade, mas no caso de Davi aqui, ele entende que o que ele está passando é realmente resultado de pecado. E aí eu preciso ser sincero e chegar diante de Deus, rogar pela misericórdia dele e abrir o meu coração e dizer, Senhor, eu estou nessa situação, eu confesso, eu sei disso, é por minha causa, eu estou colhendo o que eu plantei, mas conto com a tua misericórdia. E Davi não estava passando apenas por esse sofrimento, mas ele estava em meio a esse sofrimento, enfrentando a solidão. Versículos 9 ao 14, ele vai falar que os amigos foram embora, o pessoal o abandonou. Versículos 9, ele começa falando primeiramente sobre o desejo que ele tem e que o Senhor conhece. E qual é o desejo dele? Senhor, eu desejo ser curado. Eu desejo que essa situação se reverta e volte tudo ao normal. Meu desejo é esse. E aí ele vai falar que o coração dele anda agitado. E de fato, quando nós sofremos, o nosso coração fica agitado, faltam as forças, até a luz dos olhos ficam aí enfraquecidas, a gente parece que não consegue enxergar direito as coisas, não só no plano físico, mas tem entendimento das coisas. Seria esta a ideia de Davi. E, meus irmãos, de fato, todas essas coisas acontecem. E aí a gente volta para aquele nosso pecado que tem sido muito comum. A gente simplesmente abre mão da leitura da Bíblia e da oração. A gente deixa o tanque espiritual vazio. Quando os problemas surgem, o coração que poderia estar fortalecido na palavra e na hora do sofrimento se lembrar de tudo aquilo que conhece da palavra, e aí então ser sustentado pelo Senhor naquele momento, o coração que deveria estar cheio da palavra vai estar vazio. De repente vai estar vazio de Deus e cheio das coisas do mundo. Só que na hora do sofrimento, as coisas do mundo não fazem diferença. Elas só se tornam mais combustível para agitar o nosso coração, para nos deixar em maior perturbação, para tirar de nós a esperança e colocar mais dúvidas. Tudo que a palavra de Deus faz de benefício, as coisas do mundo com as quais enchemos o nosso coração, que é a nossa mente, faz ao contrário, porque é tudo vazio, é palha. Por isso, Davi está passando por essa situação. Ele se afastou de Deus, se aproximou do pecado, e quando vem as consequências, o seu coração fica extremamente
agitado. E se nós formos sinceros, nós vamos conseguir fazer esta avaliação sobre os nossos momentos de sofrimento. Quando a gente sofre, aquilo que está lá dentro aparece. Certa vez eu estava pregando aqui, alguns irmãos vão se lembrar disso, e eu tinha sobre o púlpito, de maneira proposital, para servir de ilustração, uma garrafa ou um copo d'água, alguma coisa assim. E no meio da ministração eu bati a mão para que o copo ou a garrafa, eu não me lembro bem, virasse. E aí então derramou água. E aí eu fiz a pergunta, por que derramou água? E aí, logicamente, várias respostas surgiram, mas ao final a ideia é, derramou água porque era a água que tinha lá dentro. Se fosse outro líquido ou se fosse outra coisa, teria caído outra coisa. E qual foi a aplicação? A aplicação é que na hora do sofrimento, o que tem dentro de nós é o que vai sair. Se tem dentro de nós um monte de coisas do mundo, um monte de coisas que a gente vê, que nos são oferecidas pelo mundo por vários veículos, por vários meios, se a gente se enche só dessas coisas do mundo e deixa a palavra fora, a hora que vier o sofrimento, o que vai sair de nós? As coisas que nós estamos cheios. Mas se nos enchemos da palavra, se nos enchemos de um relacionamento com Deus, a hora que passamos pelo sofrimento como consequência de uma escolha mal feita, de um pecado pensado ou não, mas se ele foi pensado é porque eu já me afastei do Senhor, ou alguma coisa que acontece que nada tem a ver com pecado, mas são coisas do cotidiano que acontecem com todo mundo, o que vai sair de mim é a palavra da qual eu estou cheio. Por isso, Davi está dizendo, meu coração está agitado, me faltam forças, a luz dos meus olhos já não está presente. Vale a gente lembrar, isso é normal com todo mundo, mas é amenizado sobre a vida daqueles que estão mais próximos do Senhor. E aí vale você fazer a sua escolha de como você vai viver, próximo de Deus ou próximo ao pecado. É como se fosse extremos. Deus, se eu me afasto dele, eu vou me aproximar de Satanás e daquilo que ele quer que eu faça e que eu viva. Se eu me afasto de Satanás, eu me aproximo de Deus. E aí tem uma vida diferenciada. Mas Davi disse que ele estava terrível. Versículo 5, que ele estava cheirando mal, estava apodrecendo as suas feridas, e lá no versículo 11 ele vai falar então dessa solidão que ele está experimentando. Meus amigos e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença. E aqui ele fala, talvez porque, talvez chegando lá no ambiente do seu quarto, o cheiro já era percebido até mesmo antes de chegar até lá, e o pessoal falou, eu não vou mais lá, e foram se afastando, ao contrário de Jó, né? Jó também estava numa situação terrível, mas os amigos foram até Jó e por 7 dias ficaram lá com ele, sem falar nada, cuidando realmente de Jó, abençoando a vida de Jó. Depois é que a coisa descambou um pouquinho. Davi aqui é ao contrário, os amigos se afastaram e os parentes se distanciaram. Algo que não foi uma experiência exclusiva de Davi, e Davi está passando isso como consequência do seu pecado, mas houve alguém lá no Novo Testamento que é contado para nós que ele passa isso sem ter pecado algum, quando ele passa pelo sofrimento, o sofrimento da cruz, todos o abandonam, todos ficam de longe, e os evangelhos vão contar isso para nós. Lucas capítulo 23, versículo 49, Lucas, que fez toda aquela pesquisa sobre a história de Jesus e está agora contando para Teófilo, ele vai dizer que, entretanto, Lucas 23, 49, entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o haviam seguido, desde a Galileia, viam tudo isso, todo o processo da crucificação, de longe. A gente vai se lembrar que na hora em que Jesus foi ser julgado, João correu para lá e entrou lá no ambiente onde Jesus estava, no pátio, e colocou também Pedro para dentro. Pedro foi, mas ficou lá meio, digamos assim, meio de tocaia, meio escondidinho, e quando foi indagado, você estava com ele? Não, eu não estava não, nem conheço. Olha, eu já falei, já estou jurando que eu não vi, não conheço, não sei nem quem é.
Então a ideia do abandono, da solidão, ela é real na vida de muitas pessoas, assim como pode ser também na sua vida. Até porque é muito interessante quando nós estamos bem, mas quando nós não estamos mal, às vezes as pessoas, por uma série de razões, não querem se aproximar de nós. A nossa vantagem, eu diria, é podermos fazer parte da família de Deus, estarmos em uma comunidade onde nós nos preocupamos uns com a vida ou com as vidas das outras pessoas. A gente está sempre tentando estar próximos uns dos outros. Agora, no distanciamento, estamos fazendo isso pelas redes sociais. Quando não estivermos mais no distanciamento, o que a gente sempre viveu, aquela coisa de, olha, meu irmão, estava passando aqui perto da tua casa, parei só para ver como você está, só para falar um oi, só para orar com você. Isso é algo que deve ser mantido. Isso é uma função de todos nós. Não é a função de algumas pessoas selecionadas para fazer isso, mas eu devo estar cuidando do meu irmão cuidando de mim, cada um de nós cuidando uns dos outros. Mas Davi experimentou a solidão dos amigos, mas a presença dos inimigos. Veja aí o versículo 12. Os inimigos tentam fazer o quê? Tentam armar armadilhas, eles estão aí procurando me destruir. Enquanto os amigos vão embora, os inimigos se aproximam e vão tentar derrubá-lo de todas as formas. Se há uma solidão de um lado porque os amigos foram embora, mas tem uma presença que ele gostaria que não estivesse, mas dos inimigos que estão ali buscando tirar-lhe a vida, preparam armadilhas contra ele e procuram e falam mal dele, inventam coisas, ficam ali o tempo todo. E qual é a atitude de Davi diante disso? Diante disso, Davi, versículo 13, é muito interessante o que ele fala, ele se faz de surdo e se faz de mudo. Qual é a ideia? A ideia dele é, olha, eles estão realmente falando, mas eu faço que eu não escuto. É como, hoje a gente usaria aquela expressão, eu deixo entrar por um ouvido e sair pelo outro. E não respondo nada. Eu deixo a coisa andar. Versículo 14, assim como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Eu faço isso, eu deixo isso acontecer. E aí quando a gente olha para a situação de Jesus, a gente consegue perceber que enquanto lá na cruz, e mesmo antes, Jesus foi insultado, ele apanhou, vários questionamentos foram feitos e em muitos momentos ele ficou calado. As pessoas passavam em frente e insultavam a ele, se és mesmo filho de Deus, desça daí, prova, deixa a gente ver realmente que o Senhor é o verdadeiro filho de Deus. E ele foi insultado. E quando ele abriu a boca lá na cruz, a gente vai se lembrar que ele falou, Deus, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E a atitude de Jesus foi muito positiva, porque o comportamento de um crucificado normalmente era o comportamento muito ruim, porque eles respondiam aos insultos. E como é que eles respondiam aos insultos? A gente vai se lembrar que Jesus apanhou, que Jesus teve lá colocado a coroa de espinhos, então havia muito sangue escorrendo pelo rosto de um crucificado. Jesus, no caso, foi um deles. Então eles apanhavam muito, e quando eles iam para a cruz, eles iam bem ensanguentados. Era como que fosse um evento na cidade, um show, e todo mundo podia ver. Bom, então como tinha esse sangue escorrendo, eles normalmente iam juntando com a língua esse sangue que escorria, me perdoe, está próximo aí ao seu almoço, mas eles iam juntando isso à saliva e cuspiam isso em quem marcasse bobeira e ficasse muito perto ali da cruz insultando a eles. Então era essa maneira, além dos xingamentos que eles faziam para com as pessoas que estavam xingando. Se está me xingando, eu vou xingar também. E eu não vou ficar aqui, eu estou crucificado, mas não sou bobo. Então, normalmente eles faziam isso, mas Jesus fez diferente. E isso marcou a vida de quem estava ali cuidando, os guardas, Tanto que Mateus vai registrar, lá em Mateus 27, 54, que o centurião e aqueles que estavam ali perto dele, vendo a atitude de Jesus e ouvindo todo aquele clamor que ele fez ali, Eli, Eli, lama sabachthani, eles entenderam e eles afirmaram verdadeiramente, este homem
é filho de Deus ou era filho de Deus, alguma coisa que diz assim lá. O comportamento de Jesus mostrou que ele era diferente. Assim como aqui a gente começa a perceber em Davi um coração verdadeiramente arrependido. Ele pecou? É verdade. Ele está colhendo o fruto do seu pecado? É verdade. Mas esse comportamento dele aqui diante dos inimigos mostra alguém arrependido e mostra alguém que quer fazer aquilo que é correto. E ele vai afirmar isso um pouco mais abaixo. Diante dos insultos, ele não responde. Talvez ele se lembrou daquilo que está lá em Levítico, se minha memória não fala, que a vingança pertence ao Senhor, ele vai retribuir. Se não está em Levítico, está lá no Pentateuco, né? Ficou mais fácil, 5 livros, né? Aí é mais difícil errar. Mas realmente esta é a ideia que também é repetida no Novo Testamento. A mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então Davi, ele se exime de dar a resposta aos seus inimigos. Ele se faz de surdo e fecha a boca. E isso acaba sendo um testemunho positivo, que é um testemunho que eu e você precisamos aprender. Nós não precisamos responder a tudo. Na verdade, a quase nada a gente precisaria responder. Boa parte das confusões nas quais nos metemos passa pela necessidade que a gente tem de ficar respondendo. E isto, no passado, era uma resposta presencial, mas hoje é uma resposta virtual. Quantos problemas em grupo de família que a gente tem, grupo de trabalho, grupo de família, grupo da igreja, grupo de não sei o quê, grupo do futebol, grupo da pedalada, grupo do salão de beleza. Alguém fala alguma coisa, eu tenho que responder. Necessariamente não. Faça como Davi, deixa passar. E o contraste que a gente encontra aqui dessa atitude positiva de Davi vem nos versículos seguintes, que a gente vai ver a seguir. A gente observa que Davi, ele reconhece a importância de Deus ouvi-lo e Deus respondê-lo. Mas antes de chegar a esse ponto, eu queria lembrar que esses versículos que nós lemos, do 9 ao 14, o foco é a solidão de Davi, onde os seus companheiros e amigos vão embora, seus familiares ficam um pouco à distância, mas os inimigos estão ali presentes. Qual a atitude dele? Não vou responder a esse pessoal, vou deixar a coisa ir andando conforme precisa. Davi experimentou a solidão que muitos de nós experimentamos. Solidão que alguém um dia experimentou no leito de um hospital lutando contra um câncer. E neste processo em que ele estava lutando contra um câncer, ele escreveu uma canção que tem como título Quando se está só. E eu queria lê-la com os irmãos. O texto então que essa pessoa escreveu, quem escreveu foi Sérgio Pimenta, e ele diz: quando se está só, o silêncio é mais profundo, as noites são mais longas, o frio mais intenso, e até a própria sombra parece estar mais junta, como se soubesse quando se está só. Quando se está só, um grito é desespero, sussurro é loucura, o estalo mete medo, e a mão forte aparece e está sempre nos sonhos, eternos pesadelos, quando se está só. Quando se está só, se está porque deseja, porque ele com certeza não foge de ninguém. Deus está sempre perto, amigo, abraço aberto, convida a ir com ele para não mais estar só, para não mais estar só. Sérgio Pimenta, naquele leito de hospital lutando contra um câncer, ele escreveu que quando se está só, se está porque deseja, porque Deus com certeza não se esquece, não foge de ninguém. Mas ele está sempre perto, ele é sempre amigo, tem sempre um abraço aberto e sempre nos convida a ir com ele para não mais estar só. E o Sérgio Pimenta foi com o Senhor. O Senhor o recolheu para a sua glória, mas ele escreveu isso enquanto estava no hospital. E o Nelson Bomilcar, um companheiro dele, comporia depois a melodia para essa maravilhosa letra. Você não está só. Davi não estava só.
Jesus não estava só lá na cruz, mesmo quando ele disse: Pai, por que me abandonastes? Ele não estava só. Nós não estamos sós. Deus é com você. Deus é comigo. Mesmo que estejamos colhendo frutos do nosso pecado. E Davi tinha esta consciência. Tanto que, experimentando sofrimento e solidão, o que ele vai fazer no final desse salmo? Suplicar ao Senhor. Veja aí os versículos que nós já lemos, de 15 a 22. O que Davi faz? Ele vai clamar ao Senhor, ele vai suplicar ao Senhor. Senhor, eu espero em Ti, o versículo 15. Olha, Senhor, responde. Eu espero no Senhor. Eu me fiz de mudo para com os meus inimigos, mas responde para mim. Esse é o contraste que a gente já citou. Versículo 16, rogo-te que me ouças. Eu me fiz surdo para com os meus inimigos, mas eu peço para que o Senhor me ouça, para que eles não riam de mim. É a ideia do Senhor cuidar deles, para que eles não me menosprezem quando o meu pé tropeçar. E olha, eu estou já para cair, versículo 17. Eu estou prestes a tropeçar, porque a minha dor é constante. Eu estou fraco, lembra? Eu estou ardendo, eu estou sem forças, eu não estou nem conseguindo enxergar direito. E olha, eu confesso a minha culpa, entristeço-me por meu pecado. Olha o que Davi diz. Ele confessa a culpa dele e ele sinceramente se entristece pelo seu pecado. É aquele entristecimento que Paulo, lá em 2 Coríntios 7, versículo 9, ele fala que os irmãos deveriam ter. E ele escreveu uma carta, a gente vai se lembrar de 1 ao 2 Coríntios, e principalmente 2 Coríntios, que quando ele fica sabendo de algumas situações da igreja, ele escreve uma carta bem dura para o pessoal. E aí então ele diz que ele ficou alegre, né? Agora me alegro, versículo 9, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento. O que Davi está falando aqui no Salmo é dessa tristeza que o levou ao arrependimento, ao ponto de realmente confessar o seu pecado ao Senhor. Alguns de nós não nos entristecemos com o nosso pecado. Na verdade, a gente faz aquilo que a palavra condena e ainda achamos bonito, achamos engraçado, achamos legal e vamos continuar nisso, mesmo que o Senhor vem trazendo pessoas, traz a sua palavra, traz pessoas para falar da sua palavra, dizendo, isto é pecado. Mas enquanto não houver este reconhecimento, essa verdadeira confissão, não houver esse verdadeiro entristecimento, não haverá de fato um arrependimento. Mas Davi aqui diz, eu confesso minha culpa, eu sei que é minha culpa, e eu entristeço-me por causa do meu pecado. E aí ele vai continuar dizendo, seguindo de novo a linha que ele estava falando de tropeçar, porque os inimigos são mais fortes, eles estão mais cheios de vida, e eles me odeiam. Os que retribuem o bem com o mal são os meus adversários, porque eu faço o quê? Eu procuro seguir aquilo que é bom. Davi então vai fazendo uma espécie de contraste entre ele e os seus inimigos. Os seus inimigos estão ali constantemente tentando derrubá-lo, tentando pagar o bem que ele ofereceu. Em outro salmo ele cita isso, eu até orava por vocês, mas vocês me retribuem com o mal. Eles são os meus adversários, mas eu procuro fazer aquilo que é correto. O que é correto? Correto é eu confessar a minha culpa, entristecer-me por meu pecado, confessá-lo a Ti, me arrepender. Isto é que é o correto. E é por isso que Davi, sendo um homem tão falho, é chamado o homem segundo o coração de Deus. É por isso que eu e você, mesmo sendo tão falhos, podemos alcançar também o status de homens e mulheres de Deus. Não para a glória nossa, mas é claro, para a glória de Deus. Só que é necessário que eu e você supliquemos a ajuda do Senhor, reconhecendo o nosso pecado. E aí então ele termina o salmo dizendo, ó Senhor, não me desampares, meu Deus, não te afastes de mim, apressa-te em me ajudar,
Senhor, minha salvação. A gente vê sempre essa atitude de Davi quando ele fala com o Senhor, o desejo, como de todo ser humano, de se ver livre de um sofrimento que está passando. E ele fala: Senhor, venha rápido, Senhor, venha e use da tua misericórdia. Eu pequei e eu reconheço isso. Pequei contra o Senhor, como ele diz lá no Salmo 51, pequei contra ti e contra ti somente. E aí então agora ele está pedindo ao Senhor: Senhor, venha, me ajuda. Meu irmão, o que a gente consegue perceber neste salmo, em que Davi experimenta o sofrimento, a solidão e suplica a ajuda do Senhor, é que a base de tudo que ele passou foi o seu pecado. Por isso, a gente termina tentando ajudar a cada um de nós a fazer digamos assim, uma sondagem. Fazermos uma sondagem e permitirmos que o Senhor sonde o nosso coração, como o salmista também fez, lá no Salmo 139. Quando ele pede para Deus sondar o seu coração, a gente pode terminar fazendo essa avaliação. Como está a minha vida? Há pecados que eu tenho de maneira deliberada cometido? Há caminhos que eu tenho escolhido que eu sei que não agrada o Senhor? Há coisas que eu estou fazendo em que a minha consciência, quer dizer, Deus por meio do seu Santo Espírito tem feito algumas luzes acenderem lá, tipo, no mínimo uma pequena dúvida tem surgido. E quando surge, né, pequenas dúvidas, eu já tenho que ficar esperto. Porque se eu sou um cristão, aparecer uma dúvida é porque Deus está falando comigo alguma coisa do tipo: olha, pensa bem, não é este o caminho. E aí eu preciso fazer essa reflexão. E esta é a reflexão que nós temos que fazer nesta manhã. Há algum pecado que precisa ser confessado? E se há, a gente tem que lembrar lá de 1 João, olha, que a gente tem um advogado que é Jesus Cristo e podemos chegar a Ele. Ele também é o nosso intercessor. Outros textos da Bíblia vão mostrar isso. Então eu posso chegar a Ele e confessar o meu pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu e você, como cristãos, precisamos, olhando para este salmo, reconhecer que muito do que passamos pode sim ter a ver com o pecado que nós estamos cometendo e deliberadamente continuamos a cometer, mesmo sabendo que não deveríamos estar fazendo isso. Confessemos o nosso pecado, fiquemos entristecidos por termos cometido tal ofensa contra o Senhor, nos arrependamos e peçamos então perdão ao Senhor e recomecemos a nossa caminhada firme com o nosso Deus. Ao mesmo tempo, a gente não pode se esquecer que só tem acesso a Deus por meio de Jesus Cristo aqueles que de fato reconhecem a Jesus como Senhor de suas vidas, e aí então são salvos. Nós precisamos, e você, se você não tomou essa decisão ainda de reconhecer o seu pecado e reconhecer a sua incapacidade de cuidar de si mesmo, e não convidou Jesus e não reconheceu Jesus como o Senhor da tua vida, você precisa fazê-lo, e precisa fazê-lo hoje. Não deixe para amanhã. Reconheça que Jesus é o Senhor, que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que você seja salvo. Comece ou continue insistentemente buscando ao Senhor por meio da leitura da Bíblia, por meio da oração, obedecendo ao que a Bíblia diz, por mais estranho que possa parecer ou contra a sua vontade, porque o que manda é a vontade de Deus. Nós não fomos criados para fazer aquilo que queremos, nós somos criados para promover a glória de Deus, e isso implica em obedecer aos seus mandamentos. Por isso, entregue-se ao senhorio de Cristo, viva exclusivamente para Ele. Abandone o pecado, se entristeça pelo pecado, arrependa-se, peça perdão e venha para uma caminhada firme com o Senhor. O pecador arrependido, ele ora pedindo perdão ao Senhor. E nós sabemos que de fato o Senhor ama quem faz isso e não nega o seu perdão. Nosso desejo, nossa oração é que você entenda o que está nesse salmo e tome uma decisão em favor de seguir realmente as orientações do Senhor e tê-lo como Senhor de sua vida. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esta manhã. Temos a certeza que o Teu Santo Espírito tem trabalhado nos nossos corações para o entendimento e tem motivado-nos a uma mudança de vida. Que aceitemos tal incentivo
para que então, de fato, possamos andar, caminhar contigo numa intimidade, de tal forma a não estarmos escravizados pelo pecado, mas estarmos debaixo do senhorio do Senhor. Muito obrigado, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.